Pessoal, Headliner Guitars aqui mais uma vez. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha com o pessoal aí, que hoje o conteúdo é de altíssima qualidade, tá? Hoje a gente vai falar de instalação de ponte Floyd Rose em uma guitarra Les Paul, modelo Les Paul, né? Será que fica bom? Será que fica legal? Será que funciona? Será que dá certo? Será que vai dar problema? Todas essas perguntas vão ser respondidas nesse vídeo. Esse vídeo é a parte 1, eu vou fazer a continuação dele depois. Provavelmente o próximo vídeo vai ser bem mais curto que esse. Primeira coisa, tirar os pivôs para poder trabalhar no tampo de forma correta. Tem várias formas de tirar esses pivôs da ponte. A gente pode esquentar eles com ferro de solda para ele sair mais fácil. Esse aí não estava tão difícil, então eu decidi puxar com alicate mesmo. Só tem que pôr uma proteção no tampo aí, né? Uma madeirinha e um paninho para não riscar, né? Tirar o escudo, né? Desmontar a guitarra toda, né? E, bom, a Les Paul não é feita para isso, né? A Les Paul não é feita para usar Floyd Rose. Mas tudo se dá um jeito, né? Tem uma grande questão da Les Paul que é a seguinte. A abertura, o espaçamento entre as cordas, né? E na hora de colocar uma ponte diferente, principalmente uma ponte que não é da própria Les Paul, tem que tomar um cuidado bem especial para a corda não sair para fora do braço, né? Além do que, tem que ficar bem alinhado, né? Então, né? Se fosse uma Gibson, talvez não daria certo fazer isso daí, porque a Gibson ela tem um acabamento na lateral do traste que é do friso, né? O friso ele faz um contorno acompanhando o formato do traste. E a corda talvez ficaria muito em cima desse friso e não ficaria legal, né? A abertura do espaçamento entre as cordas da ponte Floyd é maior do que o da ponte da Gibson. Talvez uns 2 milímetros maior. É bem maior. Mas como essa guitarra, os trastes dela terminam em cima do friso, então eu tirei a medida antes, né, de fazer qualquer loucura dessa. E eu reparei que dava certo pôr sim uma ponte Floyd Rose. Essa parte é muito importante aí, que é a medida do comprimento da escala, né? Se a ponte ficar muito para trás ou muito para frente, nesse caso não tem muito espaço para ir para frente, né? O que vai acontecer? A guitarra não vai afinar nunca. Nunca vai afinar, né? Existe um posicionamento da ponte que é muito importante em qualquer tipo de guitarra. Seja Floyd, fixa, trêmolo, de extrato, standard. Se ela ficar muito para trás ou muito para frente, a guitarra não afina as oitavas, né? O carrinho não se acha o limite correto do carrinho para que ele fique afinado as oitavas, né? Então eu tirei todo tipo de medida possível antes de fazer qualquer coisa, furação, corte, qualquer coisa, né? A própria ponte dessa guitarra não era bem colocada de fábrica, tá? Ela era um pouco mais para trás do que deveria estar, né? Então ela já não batia as oitavas de fábrica, né? E a ponte eu tive que deixar ela bem colada onde é o captador, né? E será que não corre o risco de quebrar, né, de ceder? A gente vê na própria Ibanez às vezes acontecendo isso da ponte ceder, os pivôs da ponte ceder para frente e danificar, né, a estrutura da guitarra inteira. Será que isso não acontece nessa guitarra? É provável que sim. Então eu fiz um reforço aí para não ter esse tipo de problema antes de mais nada, né? Aí tirando a medida do limite que vai ficar a ponte, né? Provavelmente vai ficar bem encostado. Claro que
dentro dos padrões, né? Talvez não encostado literalmente, mas bem próximo da moldura do captador. E se necessário também eu posso pôr ele um pouquinho, nem que seja 1 milímetro ou 2 mais para frente, né? Aí é o alinhamento da ponte, né? Aquele negócio que eu falei das cordas não saírem para fora do braço. A gente coloca uma régua de cada lado da escala e a gente acha o centro dela, né? De forma bem... Tem que ser uma régua bem retinha, né? E a gente acha o centro da guitarra, né? Da guitarra, da escala, né? Isso é importantíssimo na hora de colocar a ponte. Tampar esses buraquinhos antes de fazer qualquer tipo de usinagem. Os buraquinhos da ponte antiga, né? Que fica mais fácil de trabalhar. Essa guitarra tem só esse maple em cima dela, é só uma lâmina de madeira. Ela é toda de mogno. É tipo uma Les Paul. É uma Les Paul DSX, né? Mas as Les Paul Custom da Gibson eram feitas todas de mogno também, né? Só que não tinha esse laminado por cima, né? Era totalmente mogno. Aí eu empapelando a guitarra, né? Colocando fita nela para evitar qualquer tipo de risco, qualquer tipo de problema. Uma chave que escapa da mão, às vezes alguma coisa que risque, né? Pininho de mogno, um pouquinho de cola e vamos lá. Tampar os buraquinhos para trabalhar certinho, né? Eu lembro que essa guitarra ela não dava afinação muito boa antes de instalar, antes de mexer com qualquer coisa de ponte nela. Eu lembro que ela não tinha uma afinação muito precisa. Acho que a ponte dela era mal colocada, como eu já tinha dito. Ela era muito para trás do corpo. Aí os carrinhos da ponte, né, os saddles, né, tinha que ficar muito para frente e ainda assim não chegava na posição correta para afinar as oitavas. Essa é a forma que eu prendo o gabarito. Parece meio loucura, né? Mas nunca tive problema com esse tipo de forma que eu prendo o gabarito da guitarra, da usinagem. Parece me dar um pouco de medo, né? De deixar dessa forma, mas fica bem firme, por incrível que pareça. Fazendo só uma pré-marcação, mas isso daí não vai meio que servir de nada. E agora a furação, né? Eu uso essa broca para aprofundar um pouco aonde eu vou usinar com a tupia, né? Para não desgastar a fresa e até mesmo para não dar um tranco na tupia, né? Uma coisa que é muito difícil é achar um posicionamento correto da câmera. Nunca dá pra ver direito o que a gente tá fazendo, né? Sempre fica uma posição meio ruim a câmera. Eu fiz só um guia aí, só rebaixei um pouco, porque depois essa parte eu vou fazendo tupia grande que eu tenho. Eu tenho uma tupia estacionária, aquela bem, a maior que tem, né? E aí não é manual e nem aquela de mesa, é aquela, tem um outro nome daquela tupia de coluna, talvez, não lembro o nome agora, mas é uma tupia bem grande, bem potente. Eu vou fazer o restante do rebaixo, já fiz, né, nessa parte do vídeo. O restante do rebaixo naquela tupia fica bem mais fácil, bem mais prático. Novamente alinhando com os gabaritos. Agora já com a ponte colocada no lugar para
poder tirar uma medida um pouco mais precisa. E aí também não pode errar, né? Aí essa parte, se você errar, já era. Meio que joga tudo fora ou faz gambiarra, né? Como a gente quer evitar ao máximo fazer gambiarra e jogar tudo fora, todo cuidado é pouco. Agora fazer um rebaixo. Nem era tão necessário fazer esse rebaixo nessa guitarra, mas ficava mais estiloso com o rebaixo. Ela poderia ficar a ponte meio alta mesmo e iria funcionar muito bem. Mas fica mais estiloso e a ponte vai um pouco mais para trás fazendo esse rebaixo, né? Evita também qualquer tipo de dano, né, no tampo, com a ponte batendo diretamente no tampo, né? Então às vezes é interessante fazer esse rebaixo para dar uma estética um pouco mais agradável na guitarra. Já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com a galera, não esquece de deixar o like ajuda muito o vídeo se popularizar. Esse é o reforço que eu tinha comentado, um reforçozinho para ponte. Isso é bem interessante nesses casos dessas guitarras que pode correr o risco de ter algum dano, né? De ceder o material, de quebrar ou trincar. Isso daí ajuda muito mesmo, muito mesmo. Eu nunca vi uma guitarra na minha vida toda que tivesse quebrado tivesse cedido essa parte onde segura a Floyd com esse tipo de reforço. Geralmente as guitarras mais baratas que vem com isso daí, né? Guitarra cara não vem, não. Eu já vi muito Ibanez cara com problema de a ponte ceder para frente, mas guitarras mais em conta assim, mais baratinhas, nunca vi. Então eu achei interessante colocar esse reforço para qualquer tipo de não correr nenhum risco, né? Sempre testando para ver se está tudo ok na ponte, se não está pegando em algum lugar, se não está batendo em algum lugar. E agora o nut, o lock nut, né? Essa parte foi chatinha. Essa parte eu tive que cortar um monte de pedaço porque demorou horas para fazer isso daí. Demorou horas para achar a altura correta do nut. Depois eu coloquei uma pecinha de madeira por baixo desse nut, colada. Depois eu vou dar um acabamento para ficar bonito, claro, né? Mas demorou horas para achar a altura correta. Eu devia ter feito uma peça um pouquinho mais fina, mas fazer o quê, né? É melhor pecar pelo excesso, né? Do que pela falta e ter que ficar colocando calço embaixo, né? Protegendo o headstock. Nem limpei, depois eu vou fazer a limpeza total dela e vou dar um acabamento novo nela. Talvez um banho de verniz para tirar bastante risco que tem na guitarra. Nem me preocupei muito em proteger a parte de trás que está toda arriscada. É uma guitarra já meio antiga. E aí já estava fazendo um rebaixo para poder colar a madeirinha nova que eu vou colocar aí, né? Para poder depois depois parafusar o lock nut para que ele fique retinho, fique certinho na posição correta. Pedacinho de cedro. Eu escolhi o cedro porque esse mogno dessa guitarra, ele não é o mogno, aquele mogno parrudo, forte, igual da Gibson, né? O da Gibson também não é, na verdade, né? Ele é um outro tipo de mogno, né? Então, o cedro foi a madeira que mais se assemelhava com essa daí. Eu tenho mogno aqui também, mas o cedro fica mais legal. Eu acho que ele aceita melhor. Ele cola melhor também nessa madeira. Não sei explicar muito bem o que acontece, mas eu já fiz o teste
Guitarras do mesmo tipo que teve que fazer algum remendo com mogno. E o cedro ficou mais legal. Para mudar a coloração dele depois, deixar mais parecido, é mais fácil. E agora colar a pecinha de cedro, esperar algumas horas e depois dar um acabamento nela. Grampinho bem preso. Conferir várias vezes se está preso, se está legal, para não escapar. Isso aí. Agora fazer a parte de trás. Ali eu já tinha deixado um buraco pronto já para poder usar essa fresa que tem um rolamento inferior. Então ele acompanha o contorno interno. Sempre protegendo com fita, né? Às vezes tem uma pedrinha, um pedacinho de ferro, alguma coisa, pode riscar, então... Apesar que já tá bem riscado essa guitarra, né? Mas... Olha lá que legal. Depois eu vou fazer a parte do tampo. Vai uma tampinha aí atrás para proteger as molas, né? Deixar tudo bonitinho. Fitinha dupla face. Esse gabarito é da Kramer. Aquela 5150, 5150. E ela funciona bem para isso que eu tô fazendo, né? Ela tem Floyd e ela casa bem legal com com essa parte que eu tô fazendo, né, da guitarra, né? Ela tem a medida bem certinha para poder fazer esse furo da parte de trás da Floyd, né? Claro que eu já deixei tudo bem alinhado. Voltando pro nut. Essa parte levou horas para fazer. Horas. Primeiro formão que eu peguei tava cego. Aí eu tava com preguiça de afiar. Usei um outro formão. Descobri que tava cego também. Agora tem que arrumar um tempo para afiar os formão, né? Faltou força. Ainda bem que eu não uso muita ferramenta. Claro que eu uso bastante ferramenta elétrica, mas eu não uso totalmente ferramentas elétricas. Eu uso bastante ferramenta manual. Isso ajuda bastante, né? Às vezes falta força, às vezes, né? Sempre tem algum imprevisto, alguma coisa. Eu consigo dar continuidade no serviço sem ter que parar, né?
Galera, deixa o like, não se esquece, se inscreve no canal, compartilha com o pessoal. Você que tem um amigo que tem uma Les Paul e quer colocar uma Floyd Rose, mostra o vídeo, o cara vê se compensa, você não vai dar dó, né? Às vezes o cara fala, não, eu quero pôr uma Floyd. O cara tem lá a guitarra e depois vê um vídeo desse e fala, meu Deus, não quero furar minha guitarra desse jeito não. Mas é assim que faz, tá? Tem que furar a guitarra, não tem jeito. Ou instala uma Color, a Color também tem que furar. Ou tem um modelinho que prende direto nos pivôs da guitarra, nos pivôs de trás da guitarra e não precisa furar, né? Mas é meio difícil de achar esse modelo. É o modelo da Color também. Esse formão tava melhor que o outro, mas ainda assim não tava muito legal não. Aí eu cortei um monte de pedaço porque demorou horas para fazer isso aí. Tirando sempre a medida, como eu falei, melhor pecar pelo excesso da altura da madeirinha do que pela falta e ter que pôr um calço por baixo, né? Não que tenha problema também colocar um calço inferior para acertar a altura das cordas, não tem problema nenhum, mas queria deixar a guitarra bem certinha, né? Aí eu já tinha dado um acabamento quase lateral, quase um pré-acabamento lateral, mas ainda tinha que dar uma limadinha ainda. Mas já estava na altura correta, eu já tinha acertado a altura da corda no nut, na pestana, no nut, no primeiro traste. E agora só dando um acabamentozinho de leve aí. Depois eu vou aplicar um verniz, eu vou tingir essa madeira para ficar vermelhinha. E é isso aí. Pessoal, logo logo vem a parte 2 do vídeo. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com a galera. Valeu!